E aí, quanto tempo do seu dia você passa nas redes sociais? Meu nome é Larissa Guerra e eu sou uma viciada no Instagram. Eu confesso. Meu nome é Marina Mels e eu me comparo com a vida dos outros através do feed. A gente vai falar sobre esse probleminha contemporâneo que é a gente passar tempo demais na internet e a gente não entender que o feed às vezes é só o feed. Bem-vindo ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Quantos likes deu a sua última foto? Quantos seguidores você tem? Quais stories você viu hoje? E você deu um unfollow em alguém? Ih, silenciou? Bloqueou? A gente vai falar sobre redes sociais. Então, pra começar, a gente vai fazer muito meia-culpa, tá? Se você acha que você tá sozinha aí, acordando, pegando o celular e ficando 1 hora na caverna do dragão do feed, fica tranquila que a gente tá contigo nessa. A gente não vai apontar culpados. Não Até vamos. porque se for, a Até gente não porque, grava. Nossa. Não vai acontecer. Mas para começar essa discussão, a gente quer fazer uma relação entre as redes sociais e o trabalho e a carreira das meninas empreendedoras, para a gente entender até que ponto a internet, o WhatsApp, o Instagram mexem na nossa rotina de uma forma que não é saudável pra gente e que a gente não gosta. Então vamos começar falando da viciada. Vai, eu, Larissa Guerra, só por hoje. Oi, só por hoje. Eu usei o Instagram o dia inteiro. A Larissa é viciada, Eu sou amiga. muito viciada, muito viciada. Isso vem de herança dos tempos de jornalista, porque jornalista tem muito isso. A gente usa como trabalho, usa como desculpa pra trabalhar também, usa como procrastinação no trabalho. Mas enfim, minha última função no jornal foi cuidando de mídias digitais, de estratégia de online e tal. Então, sempre fui viciada. Pelo menos hoje em dia eu só tenho o Instagram e é a única coisa que eu atualizo com frequência. Porque Twitter eu larguei mão, Facebook menos ainda. Então, tipo, pelo menos é só o Instagram, né? Tá bom. Mas assim, o Instagram, a rede social, está presente na minha rotina da hora em que eu acordo até a hora em que eu vou dormir. Todos os dias da semana. Das tá? bolinhas, né? Você é das bolinhas, fica clicando nos Nossa, stories. super. Preciso confessar que eu acordo todo dia às 5h15 e eu passo ali uns bons 20 minutos acordando e olhando stories e até que eu olho, tipo, meu Deus, 5h35, eu preciso levantar, preciso Tarde, sair. a pessoa acorda tarde, 5h35, ela tá desesperada Eu já. acordo 5h15, né? Mas enfim, como é muito cronometrado no meu dia, eu uso esse momento meio que, ok, vou dar uma olhadinha aqui, vou ver se aconteceu alguma coisa. Outro cacoete de jornalista, né? De olhar, eu já vou direto olhando jornais, vendo se tem alguma coisa nova e tal. E sigo o dia usando redes sociais enquanto tô trabalhando. Uso muito o Instagram. A minha principal fonte de divulgação do meu trabalho é o Instagram. Então, é uma extensão, assim, do meu corpo. Uma eu não extensão sei. do meu corpo. É horrível, mas eu não sei não É um usar. ciborgue, Larissa é um ciborgue. Eu não sei. Eu uso bastante as redes sociais, tenho um viciozinho. Acho que já melhorei bastante, porque eu tinha um hábito de consumir muito conteúdo de redes sociais em vários momentos do dia, assim. E hoje eu já consigo, não, é antes do trabalho ali, Aham. depois do trabalho ali, sabe? Pra consumir. Eu também trabalho com isso. Então, isso dá uma dificultada boa no rolê. Mas não é desculpa. Acho que a gente usa isso muito como desculpa, assim, de que a gente... Não, vou dar uma olhada aqui no feed pra ver o que as pessoas estão fazendo, ou... Né? Mas, na verdade, é a nossa curiosidade sobre a vida do outro. Sim, na verdade, sim. enfim, é tudo isso. E a nossa relação com a internet também é no sentido de comparação, eu acho. Sigo várias empresas do meu setor, empresas que eu admiro, empresas que fazem parte da minha área, assim. E só que não posta perrengue, né, cara? Empresa é a mesma coisa que gente. Não posta perrengue e aí parece que tá sempre tudo bem e que tá sempre tudo incrível. E tem uma vigilância constante também do que ele tá fazendo, como é que vai, né? O que o meu concorrente tá fazendo, de que forma que ele tá atuando nesse rolê. Então, acho que é bem complicada essa relação. Eu tenho certeza que tá todo mundo concordando com a cabecinha aí do outro lado, Né? porque tá todo mundo assim, não adianta. O chapéu serve pra todas nós, né? Todas nós. Sem dúvida. E aí tem uma questão que acho que é o ponto principal dessa nossa conversa,
que é a divisão entre vida pessoal e profissional, sendo que o Instagram existe. Não vamos falar das outras redes, porque o Instagram é que a gente mais usa, embora eu também use Twitter, adoro. Mas, né, Instagram é que a gente mais usa. No sentido de, tô com um relatóriozinho atrasado aqui. Ou, tô viajando e, assim, tem muita coisa acontecendo. Se eu postar, vão me julgar? Nossa. Sabe? Se eu postar uma opinião sobre um tema X e os clientes forem ver, o que isso vai gerar? Como isso... Isso. Então, acho que tem esse ponto que pra mim é muito sensível, assim. Que através do Instagram, através das redes sociais, a gente perdeu a linha do que é vida pessoal e do que é vida profissional. E sabe o que é muito curioso também? A gente acha problemático, mas as pessoas gostam também quando a gente mistura, né? Não, sim. gostam quando dá uma mistura, assim. Eu tenho o perfil do restaurante e tenho o meu perfil pessoal. No meu perfil pessoal, eu já quase não publico nada de comida faz muito tempo, assim. Uhum. Mas no meu perfil profissional, uma vez ou outra eu vou lá e publico uma foto que não é de prato, que é de um throwback, é alguma coisinha. Gente, as pessoas comentam muito, e elas querem saber. Isso é muito louco, assim, né? Tipo, não é só o teu restaurante, né? E isso principalmente quando você é a empresa de uma pessoa só, né? Que aí tudo se confunde. E isso é muito difícil. É a história de quando o cliente vai no teu restaurante ou quando o cliente começa a ser atendido pela empresa, uma das primeiras coisas que acontecem é adicionar. Começa a te seguir, adiciona no Facebook. É muito louco isso, eu acho muito louco. E assim, a gente faz isso. Sim. Vou apresentar uma proposta. Você vai dar aquela olhadinha pra ver quem é a pessoa, né? Se tem alguma vai olhar o LinkedIn. Vai dar uma stalkeada na vida. E acho que isso não é que é anormal. Não acho que é anormal. Mas o que eu acho que a gente tem que trazer pra mesa pra debater é até que ponto isso é saudável. Né? Porque a gente não faz negócios com pessoas físicas. Às vezes a gente faz negócios só com pessoas jurídicas. E aí, se a pessoa postou alguma coisa que não te agrada, que é da vida dela, ou se ela postou alguma coisa com a qual você não concorda, ou, né, enfim, um posicionamento divergente, até que ponto aquilo interfere na sua relação profissional com ela? Eu acho que essa é a grande questão, assim. E que tem afastado muita gente, não afastado das redes sociais, mas eu conheço cada vez mais gente que não posta tanto. Ou que toma mais um cuidado na hora de postar, sabe? Acho que antigamente era muito assim, postei, fui. É que também acho que os stories acabaram mudando muito a dinâmica das postagens no feed do Instagram, né? Hoje em dia existe uma curadoria de feed, você já não posta qualquer coisa. Isso é muito legal. Esses dias eu vi um negócio assim, que era uma matéria do BuzzFeed comparando as primeiras fotos que a Beyoncé postava no Instagram dela e as fotos de hoje, que a Beyoncé faz meu Deus, é uma galeria de arte, né? O Instagram dela. Até assim, nisso, né? Desgraçado. Super bem cuidado, não tem nada ali, looks, closes, aquela coisa maravilhosa. E no começo era assim, comendo Cheetos com as migas. Tipo, era muito isso. Cara, eu tenho certeza que se você pegar o teu feed, vai ser exatamente a mesma coisa. Eu acredito. Sabe o que é uma pessoa que eu acho muito louca a diferença do feed pros stories dessas celebridades, assim? Anitta. Eu não sei. O que acontece? Então, eu dou uma stalkeada de vez em quando. O que acontece? O que acontece no rolê? As fotos do feed são nível Beyoncé, assim, tudo muito produzido e tal. Aí ela vai postar um stories. Ela tá jogada no sofá, molheira até a testa, porque a mina trabalha pacas, né? Então, molheira até a testa, assim, tipo, super cansada e tal. E aí você vai olhar no feed, tipo, o feed virou meio que o que você quer que os outros vejam. É a vitrine, né? E o Stories é mais descomplicado, mais informal. Acho que por isso que pegou tanto. E por isso que a gente gosta de acompanhar. Você gosta de acompanhar, gosta de fazer lavando louça também, né? Nossa, eu amo. Eu faço vários stories lavando louça. Porque como eu já falei no nosso primeiro episódio, eu me sinto muito sozinha lavando a louça, né? É aquele horário que os alunos foram todos pras aulas, os clientes foram embora. E eu tô lá com uma pilha de trocentos mil pratos, eu olho aquilo não tem fim, aí eu penso, vou fazer stories. Sim. Aí eu pego uma embalagem, olha como eu sou jeca. Vamos assumir. Tem tipo uma janelinha que a gente
chama de passa-prato, né? Que é onde eu mando a louça suja lá pra dentro da área. E eu coloco, tipo, uma embalagem que é de café solúvel. Que ela fica posicionada, eu não tenho nem um pau de selfie, nada. E é assim que eu gravo os meus stories lavando a louça. Com café solúvel. Com uma embalagem de café solúvel. Certo. Mas eu adoro. E eu sou muito viciada em stories. Se deixar, eu passo, assim, horas. Cara, é Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. E às vezes eu nem interajo, nem respondo, sabe? Às vezes eu até fico pensando, pô, eu deveria interagir mais. Mas é só o prazer de ficar assistindo, passando. A vida alheia. Dando umas risadinhas, né? Também tem muita gente que faz conteúdos legais nos stories. A gente precisa ressaltar que tem influenciadores que fazem um trabalho super sério e trocam ideias. E isso é muito bacana. Mas, né? Mas é um vício. E é louco que as redes sociais, pra gente, elas podem parecer uma coisa boba, assim. Mas elas têm impactos emocionais que já estão sendo estudados por Massachusetts e Harvard e tal. Já tem vários estudos falando, por exemplo, a gente compartilhou um lá no escritório esses dias, que as pessoas que não olham o celular, que a primeira coisa que elas fazem ao acordar não é olhar o celular, elas têm uma qualidade de vida muito maior. Sim. Ou que o sentimento de ansiedade e de depressão aumentou muito com o uso das redes sociais por conta da comparação, por conta, né, desse vício que a gente tem em olhar pra vida do outro e achar que o gramadinho dele tá bonitinho enquanto o nosso tá escangalhado, como você mesmo falou, né? Guerra Larissa, episódio 2. Então, acho que é bem complicado. Quem passou por um processo desses foi a Mônica Keller, maravilhosa, que é uma dessas influenciadoras que faz conteúdo meu Deus, muito bom, né? No projeto Perambular, que é o projeto dela de viagens. E ela passou por um processo terapêutico e dentro desse processo ela ficou 1 mês sem o Instagram. E sentiu efeitos bem poderosos. Então, vamos ouvir o que ela tem pra falar. Faço terapia, né? E aí eu tava num pico de ansiedade muito fodido, assim. E, cara, é foda, né? Porque por mais que tipo, o dia a dia é foda e tal, eu tenho privilégio pra caramba, né? Meu Deus do céu. Eu viajo, eu moro numa cidade maravilhosa, sabe? Trabalho com o que eu gosto. E mesmo assim, eu tava sentindo esse peso de... eu não sou o suficiente, a vida dos outros é melhor. E aí eu acabei procurando respostas de onde estavam desencadeando essas coisas, sabe? E aí eu pensei, cara, Instagram. E foi quando eu vi stories de uma pessoa viajando e tal. Eu pensei, nossa, que viagem legal, né? Será que quando eu viajo é assim também? Não sei. Sabe, assim, comparação boba mesmo. Eu acho que às vezes a gente tem muita vergonha de dizer que a gente se compara com os outros, né? Mas assim, a minha própria terapeuta maravilhosa diz, cara, todo mundo se compara com todo mundo. As pessoas podem dizer que não, mas há comparação. Seja no campo profissional, seja na vida pessoal, seja porque esse faz isso, esse faz assado, enfim. Mas eu desativei o Instagram por causa de comparação. Por causa do excesso de uso também, porque como eu trabalho com redes sociais, eu passava muito tempo já no Instagram dos clientes, no Instagram do Perambular, né? E desde lá, assim, a minha ansiedade tem diminuído muito, porque imagina, eu não fico olhando a vida dos outros, sabe? Eu realmente não sei o que tá acontecendo, assim, tipo, com as pessoas que não são importantes pra mim, sabe? Não querendo soar egoísta, mas que não fazem parte do meu dia a dia, que não são os meus amigos, porque os amigos em si vieram pro WhatsApp e falaram, pô, tu desativou o Instagram e tal. Sim, mas tô aqui, qualquer coisa, pode falar. E sabe, tipo, eu vi que muita gente, tipo, se importou que eu desativei, perguntou por que eu desativei e, tipo, eu tenho esse relacionamento ainda por outras redes, né? Então eu não preciso estar vendo ali diariamente stories para saber da vida de quem realmente eu me importo, né?
É basicamente isso, assim, melhorou muito a minha autoestima, melhorou muito os picos de ansiedade. E é isso, assim, tem muita gente eu tenho amigos e tal, que agora não possuem condições financeiras de estar fazendo terapia, de estar fazendo tratamento, então vem pra mim e fala, pô, tô mal, tô ansioso, vejo que a vida do outro é melhor. E eu digo, cara, se tu não tem dinheiro agora pra fazer terapia, eu te indico pra desativar então ou dar uma pegada mais leve no Instagram, que é um primeiro passo muito interessante, sabe? Pra gente deixar de se comparar e fluir a vida online melhor e principalmente offline. Corajosa, né? Corajosa. Eu confesso que eu não teria a menor condição de ficar um mês sem usar Instagram. Vício, Nenhuma, né, assim. cara? Coisa doida. Vício, total. Muito... Nossa, não sei nem como reagir. Gente, vocês não estão vendo a cara dela. Mônica, Tá com você cara. é uma mulher de coragem, hein? Te admiro ainda mais hoje por conta disso. E tem uma coisa que me chama a atenção desse depoimento da Mônica, que é o fato dela ter sugerido a um amigo que largasse o Instagram como uma forma de terapia. E aí, a gente começou a conversar e pensar quantas novas doenças, né, e quantas síndromes do nosso tempo existem por conta desse nosso vício. A gente estava ouvindo outro dia um Mamilos, que aliás o episódio é maravilhoso, sobre jornalismo, porque somos Sim. um pouquinho viciadas nesse assunto, talvez, né? Mas enfim, com a Renata Lopretti. E que se falava o que é notícia e o que não é. Esse aprender sobre o que você não vai se informar é uma coisa própria do nosso tempo, né? A nossa geração é a geração que precisa entender sobre o que ela vai se informar ou não. E eu também vi outro dia um estudo falando sobre a felicidade na internet, de que as pessoas que encontraram a felicidade nesse caminho, que ainda é muito turvo, porque nós somos essa primeira geração, né? Que é a internet, são as pessoas que aprenderam ao que elas dizem não. Não quero me informar sobre política, não quero me informar sobre esporte, não quero me meter numa treta que envolve 2 famosos aleatórios, não quero... E eu acho isso lindo. Mas quando você entra na caverna do dragão dos stories, eu sempre falo que de repente você tá lendo a dieta da feiticeira de 1990. Você não sabe como você foi para lá, você tá pesquisando as redes sociais da Bruna Marquezine porque deu ruim, sabe? É muito difícil controlar esse impulso. E acho que tudo fica ainda muito pior, porque a internet nos deu meio que a varinha pra dar opinião em tudo, né? Isso é um outro podcast, amiga, porque isso dá pano pra manga. Mas tá muito ligado a essa coisa de você ter que ter opinião sobre todos os assuntos que estão rolando, todos os trending topics, tudo que é quente, tudo que é novo. E, cara, dá pra não saber. Eu não sei nada de Game of Thrones, a vida desculpa. segue. A Marina antes estava comentando, às vezes ficava com aquela sensação de que, putz, eu não sei nada sobre Game of Thrones. Mas eu falava, sério, cara, eu não tô nem aí se as pessoas não assistem. Eu assisti e estava feliz com isso, sabe? Então é muito louco, assim, como a internet virou tudo de ponta cabeça e nós somos as cobaias disso, né? E a gente tá aprendendo trancos e barrancos, como a gente tem sofrido com doenças, como a gente tem sofrido com ansiedades que são completamente novas, que os nossos pais não tinham, que os nossos avós, muito menos, né? Muito menos. O Bruno lembrou a gente aqui de uma outra coisa que é do nosso tempo, em que a gente não sabe ainda como é que a gente tem... A etiqueta, né? Como é que a gente lida a etiqueta disso, que é quando uma pessoa chega pra você e fala assim, então, você viu lá que eu postei? E às vezes você não segue a pessoa. Ou você não tá mais afim daquele assunto, né? Como é difícil que a gente não tenha tantas novidades pra contar, que os nossos assuntos às vezes se resumam em... Você viu que eu postei? Você viu que eu respondi? Você viu que... Você viu meus stories? Você viu que eu viajei? Você precisa seguir aquela pessoa, porque essa pessoa X... né? Ninguém precisa seguir ninguém, gente, pelo amor de Deus. E entre essas doenças dos tempos modernos que a gente vive, existe uma que se chama FOMO, que é algo como Fear of Missing Out. Inglês, né, que eu amiga? chamo no bom português do medo de estar perdendo algo, ou como eu ainda chamo mais
particularmente do medo que as pessoas se divirtam enquanto você não. Sim, medo de perder alguma coisa da vida alheia, fofoquinha, né? Perder um bafão, perder alguma coisa. E a Camila Yara, que também é jornalista, contou pra gente um pouquinho sobre como ela lida com essa questão da FOMO, esse vício em stories e como isso acaba alimentando ainda mais essa frustração e essa ansiedade dentro dela. Então, o FOMO para mim se manifesta muito de uma forma de comparação, assim, de ficar se comparando com os outros. Principalmente na era das mídias sociais, né, em que tá todo mundo na internet viajando para os lugares mais legais e viajando muito, jantando nos melhores lugares, saindo com um monte de amigos e fazendo coisas muito bacanas, enquanto parece que você tá em casa sem fazer absolutamente nada, ou só trabalhando, ou só estudando, enfim, não participando, né, de um coletivo como as outras pessoas parecem estar fazendo, assim. Então, para mim, o FOMO se manifesta por comparação. É uma coisa que eu tenho trabalhado muito na terapia porque, consequentemente, desperta muito a minha ansiedade, né? Eu quero participar de tudo, eu quero fazer parte de tudo, só que o dia tem só 24 horas, então a gente não consegue se dedicar para absolutamente tudo que a gente tem vontade de fazer. Eu acho que é uma questão de, primeiramente, perceber que a sua realidade é diferente da do outro. Segundo, de perceber que nem tudo que é postado nas redes sociais é verdade. Muito pelo contrário, né? Muito do que é postado não é real. Aquilo ali é uma fração da vida das pessoas. E entender que cada um tem o seu tempinho, cada um tem o seu processo. E não é porque você não está fazendo determinada coisa que você não pode vir a fazer essa coisa depois no seu próprio tempo, priorizando as suas coisinhas, assim. Então eu acho que é questão de parar de se comparar e viver mais a sua realidade no seu universo com o seu próprio tempo. Essas síndromes modernas não é, Camila? Eu sofro desse mal gigantemente, assim, gigantemente. Eu acho que eu tenho um pouco menos de problema com o feed das pessoas, como a Camila relatou, do medo de perder alguma coisa que as pessoas fizeram. Porque eu sou um pouco avessa a isso, assim, eu gosto de saber dos detalhes e tal, então não tem muito problema com isso. Mas meu maior problema é o FOMO relacionado à série da Netflix que eu não vi, ao filme, sabe? Essas coisas também me incomodam bastante. Mas pra voltar pra falar de redes sociais, vou propor uma brincadeira com a Larissa aqui que ela não sabe ainda, mas Deus. né? Porque foi eu que fiz a pauta, então ela se ferrou. Eu fiz uma vez uma palestra sobre redes sociais. Eu pedi para as pessoas trocarem os seus celulares e elas fazerem uma leitura do feed da pessoa como se elas não conhecessem a realidade. Então, eu vou abrir o seu feed agora e vou te dizer o que me parece olhando o seu feed. Eu sei que você está cansada, que você está, né, trabalhando demais e tudo mais. Mas olhando o seu feed, nós temos aqui o quê? Muitas fotos de cachorras, suas cachorrinhas lindas, amadas, né? Que eu amo muito. Muitas fotos com o mozão. Você tem tido muito tempo pra namorar, né, amiga? Nossa, muito. Porque tem várias fotos com o mozão, assim. Fotos produzidas tem várias também. Maquiada, sabe? Uma coisa sensacional, assim. Essas coisas a gente deixa pro feed, né? Foto de viagem. Tá viajando. Muito. Tá viajada. Tô achando que tá Horrores. viajada horrores, assim. Tem várias fotos de viagem também. Foto de TBT, de praia, batom vermelho bombando, assim, ó. Cerveja, tá bebendo muito? Não. Então, parece. Porque tem aqui, ó, várias duchesses, várias fotos de cerveja. Então, assim, né? A realidade tá um pouquinho diferente, tô achando. Na prática, a teoria é outra, né? Agora, como a Marina fez essa tarefa, eu também quero olhar o feed dela. Eita, nós! Vamos olhar aqui. Marina. Olha, Marina come bem. Não vou negar. Honras. Ela sai muito com uma moça chamada Larissa. Tem várias fotos da Larissa no feed dela. A gente passa 2 meses sem se ver. Várias festinhas, muitas migas, baita aventureira que, ó, o que é isso? É um, não sei, parapente? Chama isso? Parapente. Nossa, radical. Maravilhosa. Tem fotos com a família, com a mamis, com a avó, com o vô. Tem foto na praia. Gente, a pessoa vai pra praia bronzeadíssima, né? Super, só que Garota não, tô verão. branca. E mais comida, né? A pessoa, nossa, tá super bem alimentada, assim. Tô achando. Então é isso. Muito diferente da realidade, né? Acho que essa brincadeira do feed, acho que vale quem tá em casa fazer essa brincadeira com quem tá do lado. Às vezes até com o mozão, né? Mas acho que é legal a gente
entender que o nosso feed uma curadoria. É uma curadoria de conteúdo. É uma realidade. É a realidade é o que a gente... gatekeeper, como a gente chamava no jornalismo. Agora vai ter que explicar o que é gatekeeper. É vai um lá. conceito de que o editor é o cara que decide o que é importante e o que não é. Então, basicamente, nós estamos fazendo isso com o nosso feed do Instagram. A gente tá botando só ali a vida bonitinha e os perrengues a gente deixa pro stories. Então, porque os stories eles somem, né? 24 horas mais esperadas da face da Terra. Tem uma outra coisa sobre redes sociais. Eu acho que a gente entender que o like, ele é um novo oxigênio, assim. Você precisa comer, você precisa beber, você precisa tomar banho e você precisa de likes, né? A gente tá muito dependente. Eu vejo muita gente postando uma foto e já começando a atualizar o dedinho ali, querendo saber o que a gente... Quantos likes as pessoas deram, se elas gostaram, se elas não gostaram, né? Quantos comentários e tal. E isso é muito nocivo, cara, porque a gente acaba... fazendo a João Kleberização da vida, assim. A gente acaba usando a nossa vida como uma plataforma que ela não é. Todo mundo tem perrengue, tá todo mundo passando por momentos difíceis, mas a gente quer nas redes sociais dizer que não. Não, e como empresa isso se torna ainda mais complicado, porque o teu negócio depende do like. Né, para aparecer, para ser visto pelas pessoas, para ser admirado. Então, às vezes, eu faço uma postagem de um prato que eu amei fazer, com uma puta história e tal, e de repente dá 15 likes. E daí eu vou lá e posto uma foto de queijo, bacon, chocolate, explode de likes. Né? Sim. Só que isso é muito complicado, porque a tua empresa depende disso, né? Então, como você não vai se preocupar? Por isso que o Instagram até tem trazido aí uma tendência de tirar os likes, né? Dar toda uma conversa em torno disso. Sobre esse problema que acabou se criando, né? Mas como empresa eu ainda acho muito difícil se você deixar de monitorar likes. A gente trabalha com isso, né? Pois é. Então, a gente tem batido muito na tecla e acho que vale muito também, vale para sua empresa e vale para todas, de foco em qualidade, não em quantidade. Foco em se esses 15 que viram esse prato com essa puta história são 15 que vão consumir pensando nessa puta história, são 15 muito importantes. Sim. Se esses 300 que viram o bacon vão consumir, é um outro problema. E aí, voltando pro empreendedorismo, assim, né? Continuando nessa linha do empreendedorismo, também tem a gente se comparar com os empreendedores que a gente segue. Teve um fenômeno... só que às avessas, que aconteceu aí nos últimos anos, que foi o fenômeno da Bel Pesce, que eu acho que foi muito marcante, emblemático do nosso tempo, assim, que é uma menina que tinha muitos seguidores, que todo mundo admirava, que queria muito estar perto, que queria ter a sua marca relacionada com a dela e tal, e de repente houve uma crise de imagem, independente de quem tá certo nessa situação ou não. E aí se quebrou um pouco desse mito e meio que se criou o termo empreendedor de palco. E eu acho que o empreendedor de Instagram, ele tem mais impacto do que o empreendedor de palco. Porque o empreendedor de Instagram é aquele que romantiza o workaholic, que fala que tá sempre trabalhando. Nossa. E a gente segue aquele cara e a gente começa a ter um sentimento ruim de que a gente não tá trabalhando o tempo todo, de que a gente não tá tendo resultados incríveis. E às vezes a gente tá tendo resultados mais incríveis do que aquele cara, mas ele se vende muito bem. E o Instagram é uma ferramenta de venda. E aí isso acaba... É um juntão de tudo. Do FOMO, da síndrome de impostor, que a gente já falou. De várias coisas que o Instagram facilita que isso chegue pra gente, né? A Pequenas Empresas, Grandes Negócios sai uma vez por mês. Pra gente ter cases de empreendedorismo. Sim. Agora a gente tem no nosso feed todo dia. Toda hora, todo minuto. As bolinhas ali do... Só dá um atualizar ali que... Já tem alguém falando que tá viajando a trabalho, que vai palestrar não sei aonde, que vai fazer não sei qual coisa. E aí a gente acaba pensando, será que eu tô no caminho certo? Será que essa pessoa não tá tendo um super desempenho? Então é um momento desabafo, né? Vou voltar no momento terapia. Mas é que isso pra mim pega muito, assim. A gente tem que tomar um cuidado... Pra se lembrar sempre que a vida real não tá no Instagram. Mas, né, não vende, cara. No Instagram não vende falar de realidades. Então vamos combinar que
Ok usar redes sociais, ok trocar ideia, elogiar as migas, mas vamos ter um pouquinho de cuidado, né? Vamos tentar não ficar tão ansiosa atrás de like, atrás do que as outras pessoas estão fazendo. É difícil. A gente tá pedindo aqui. Sim. E eu me coloco dentro desse saco. Mas é muito mais legal quando a gente usa a rede social com uma coisa legal, pra se divertir, pra buscar alguma coisa, sem que isso seja aquela cervejinha no fim do expediente que no fim das contas depois vira um vício. Exatamente, como já tem pesquisa comprovando que o like dispara na gente um sentimento de recompensa, que olhar a vida do outro traz pra gente uma endorfina desconhecida que a gente quimicamente tá aprendendo a lidar. Então vamos cuidar, né? Não custa a gente dar uma cuidadinha pra não acabar tendo um problema maior com isso. Então fica o compromisso seu também, hein? Não. Menos stories e mais vida real, tá? Isso aí. Vocês não sabem da missa metade. Não tá nos stories. Estamos dando um golpe em vocês, na verdade. Não, a gente não tá dando golpe. Nós estamos resolvendo gravar 2 episódios em sequência pra que fique menos pesado pra gente. Porque afinal, a gente tá fazendo isso na cara e na coragem total. Só pra dividir com vocês mesmo. E a gente pensou em como fazer e preferimos sermos honestas, né? Então, estamos contando que hoje não vai ter aqui nessa mesa de bar com ouvintes, né? Porém, temos um aqui nessa mesa de bar de assuntos que a gente também comenta no boteco. Porque mesa de bar serve pra tudo, afinal de contas. Tudo. E nessa mesa de bar, vamos dar algumas dicas do que a gente tem feito, do que a gente tem ouvido, escutado por aí. E eu vou começar. Então vai, comece. Quero dar 2 dicas. Uma de uma série muito interessante que eu estou terminando de assistir, que é Chernobyl, da HBO. Uma produção aí que entrou no ar depois de Game of Thrones, muito espertamente, né? Tava órfã, né, amiga? Tem que honrar agora, porque eu vou ter que pagar a assinatura de HBO pro resto da vida, né? Mas é uma baita produção, fala sobre o acidente nuclear de Chernobyl, é uma aula de história, tá muito legal. E tem o Lane do Mad Men, pra quem assistiu Mad Men também vai saber. E outra coisa que eu quero indicar é um livro que se chama Ricardo e Vânia, que é do Chico Felitti. É uma baita história. Com certeza você deve ter lido a história do fofão da Augusta no BuzzFeed. E essa história acabou se desdobrando e virou um livro. É uma história incrível, você lê o livro numa pegada. Eu demorei um pouquinho mais porque eu quis, né, ir saboreando e porque às vezes eu tava com sono mesmo. Mas eu estou bem feliz por ter conseguido ler um livro inteiro sem, né, abandoná-lo na metade do caminho. Muito e você, tem bom. dicas, Marina? Tenho, na verdade não são nada atuais, porque eu tô bem por fora dessas atualidades da vida aí. Mas eu quero indicar um TED Talk, que é muito bom, que na verdade é um TEDx Talk aqui do TEDx de Blumenau, que é da Karina Barreto, do ano passado. E ela fala sobre como conhecer pessoas interessantes. É um talk bem curtinho, em que ela conta algumas histórias da vida dela e como ela desenvolveu estratégias para, através das perguntas certas, conseguir desenrolar papos interessantes. Então é muito legal, porque você sai de lá não querendo mais puxar aquele papo de elevador de será que chove, sabe? Porque você sempre que encontra uma pessoa no elevador pensa, essa pessoa pode ter uma coisa interessante pra falar. E a outra é um livro que eu já emprestei pra Deus e todo mundo, que chama 10% Mais Feliz. É um livro indicado pela minha terapeuta maravilhosa, que conta a história do repórter da CNN que teve uma crise de pânico no ar ao vivo. E ele conta como, através dessa descoberta, dessa crise, ele teve um caminho de redescoberta e tal. É meio good vibes, assim, mas o que eu achei muito legal é que eu emprestei esse livro para um amigo que é super ateu e não acredita, né? E não tem nenhuma relação espiritual com a meditação. E ele curtiu. Porque é um livro que fala da meditação e fala de como essa busca por acalmarmos um pouco essa nossa mente agitada por redes sociais e por outras coisas, também passa por questões científicas da necessidade da gente ter essa conexão e da necessidade do nosso cérebro dar uma parada de vez em quando. Então, 10% mais feliz. Também é um livrinho desses de sentar e numa tarde matar. E é muito bom. É isso então? Nossa mesa de bar está cheia de assuntos. Né? Adoro. E se vocês gostarem de dicas também, vocês podem com certeza mandar sugestões para nós do que assistir, do que ler por aí. Adoro receber dicas. Inclusive, vários podcasts eu comecei a ouvir
por dicas de pessoas que me falaram na internet, pô, por que você não ouve tal coisa? Isso vai ser legal. E eu adoro essa troca. É um universo lindo de podcasts, né, cara? Eu tô apaixonada, tô um pouco viciadinha. Se você quiser trocar com a gente, mandar dicas, mandar sugestões, quiser dar dicas de temas, chega mais, a gente tá no Instagram, no @donasdapetoda, também no Gmail, donasdapetoda@gmail.com. Marca a gente, puxa papo, conversa, usa as estratégias da Karina pra puxar um papo. Quer falar com a Larissa sobre como você faz o HBO Go funcionar? Pode falar também. Não fala, porque eu não consigo fazer funcionar. Tá tudo bem. Então, vem falar com a gente. Nosso agradecimento sempre fica para Bruno Mozão. Bruno Stolfi, que faz a edição, a gravação, controla as nossas crises de começar a falar de outras coisas aqui na gravação. Então, obrigada, Mozão. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Vai ter spoiler, Larissa? Vai ter spoiler e nós vamos falar sobre machismo. Ih, vai ser um episódio que a gente tá se enrolando pra fazer porque vai ser tenso. Vai. Vamos falar sobre machismo no ambiente de trabalho. Então, você quer mandar alguma coisa pra gente? Conta a sua história, pode ser anônima. A gente quer ouvir tudo que vocês passam e a gente vai compartilhar umas situações cabulosas que vivemos também. Aí, beijo. Beijo.